Opa, boa tarde, família. Hoje eu vim falar sobre incompetência. Eu vim falar daquelas pessoas que são competentes, mas não queriam ser. O que determina uma pessoa ser competente? Bem, eu acabei de olhar no dicionário e ser competente significa você ter aparato, a inteligência, a capacidade para resolver algum problema ou desenvolver alguma função. Ou seja, as pessoas que são incompetentes, elas simplesmente não têm essa tal habilidade ou conhecimento técnico. O que é tudo bem, todo mundo tá aprendendo, e até aí você fala, ok. Mas vamos falar das pessoas que teoricamente já tinham que ter aprendido e que se esforçam para aprender, mas não conseguem. Primeiramente, se você é esse tipo de pessoa, eu sei como é frustrante, eu sei como é difícil. Pra quem não sabe, eu sou formada em mecatrônica, o que é muito legal. Mas, embora eu me dedicasse muito na matéria, eu simplesmente não conseguia aprender, ou eu tinha muita dúvida. Eu precisava que a coisa fosse explicada de novo, de novo, de novo. E com o tempo eu fiquei com vergonha de pedir pro professor repetir muitas vezes. Não importava a quantidade de aulas, a quantidade de prática, eu continuava me considerando ruim. E assim, eu me peguei me comparando com o professor que tava fazendo aquilo há 10 anos. E ali eu falei, não, eu tô maluca. É o professor, caralho. Ele vive disso. Mas aí quando você se compara com seus colegas de turma, você fala, meu Deus, eu sou realmente péssimo. Olhando pra trás agora, eu percebo que o que me faltou é foco. E não foco como a gente fala hoje em dia. A gente acha que o foco é uma palavra comum e é fazer alguma coisa sem pensar em outra. Mas foco, na verdade, é se entreter com aquilo, é realmente estar preso naquilo, é olhar para aquilo em toda a sua complexidade. Isso é foco, sabe? Foco de verdade não basta de entretenimento. Agora, se você ficar devaneando, se preocupando, você acaba se auto-sabotando. Porque quanto mais você se preocupa em fazer algo bem feito, mais estressado você fica. Assim, errando mais por questão do estresse. Quanto mais nervoso você fica, quanto mais você se julga, mais você tá pensando sobre como as pessoas estão te vendo e como tudo aquilo tá sendo, em vez de você simplesmente fazer o que você precisa fazer. Agora, essa parece uma dica um tanto quanto falha, mas realmente existem pessoas que praticam de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e não conseguem realizar uma atividade, sabe, com competência, ou 100% de competência. E, primeiramente, você tem que entender que qual é a régua que você está usando para medir a sua competência. Muita gente tem uma questão financeira, então, até aquela coisa começar a te gerar lucro, você não é bom bastante naquilo até você se sentir satisfatório, até se você ter fãs sobre aquilo que você faz, até todo mundo olhar para aquilo que você faz e falar, esse cara é bom, você não se convence que você está sendo bom o bastante. Você tem essa régua, enquanto essa régua não foi atingida, você não se sente bem o suficiente. Um problema muito grande é réguas que são baseadas na opinião pública. E sabe, eu entendo, porque geralmente a gente consegue se apaziguar. Quando a gente não é muito bom em alguma coisa, a gente fala, pô, eu sou iniciante. A gente pode se cobrar às vezes muito. É normal, sabe, se cobrar muito pra caramba de alguma coisa, mas eventualmente alguém vai falar pra gente falar, calma, e a gente vai notar que a gente tá vacilando com a gente mesmo. Mas quando outra pessoa aponta o seu erro, quando muitas outras pessoas apontam o seu erro, ou pior, quando ninguém aponta o seu erro, as pessoas só sabem que ele existe. Vamos utilizar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um trabalho. Você é arquivista de documentos. É um trabalho relativamente simples, mas acontece que como arquivista você fica entre a recepção e os arquivos. Você fica indo e voltando entre essas duas alas da empresa. Você não é o único recepcionista barra arquivista de lá. Existem outros 5. É uma empresa grande, a bancada é grande. Acontece que você começou faz pouco tempo, mas você passou no período de teste. Já fazem 13 meses que você está ali. Teoricamente, você deveria saber como fazer tudo a esse ponto. Mas você não sabe. Você ainda tem dúvidas sobre como se organiza os arquivos, só que você já perguntou e você tem vergonha de perguntar de novo. Aquela empresa tem muitos dados, então você não pode vacilar. Então você fica muito nervoso de você guardar na gaveta errada. Mas você também fica muito nervoso de perguntar a gaveta certa. Quando você está na recepção, você ainda se confunde sobre como marcar quem é paciente, quem é funcionário. Você ainda tem um problema com isso, mas você não pode perguntar. E aí que as pessoas começam a notar. Porque, primeiramente, você tá nervoso, você tá estressado. E tem momentos que você não sabe o que é pra fazer. Então você realmente tá ali um pouquinho desconfortável. E aí as pessoas pedem pra você fazer uma coisa que você não sabe fazer e você não tem coragem de perguntar. E aí você faz mal feito ou faz do jeito que dá, que é o que você pode fazer. E as pessoas começam a dizer que você não é bom o suficiente, que não sabem o que você tá fazendo ali, porque você não sabe fazer o próprio trabalho, tem que mandar embora. E isso deixa mais nervoso, ocasionando mais situações assim. É uma bola de neve. É uma bola de neve e é uma situação super real pra muita gente. E você pode pensar, porra, era só perguntar. Era só ser descarado e perguntar. Era só não ter vergonha das pessoas acharem que ele não sabe. Principalmente durante o período de treino, né?
Não é tão simples. Na hora que você se vê dentro da situação, cara, não é tão simples. Principalmente quando você tenta aprender alguma coisa, sabe? Você fica martelando e não consegue. E tem algo que você possa fazer? Claro. Aprender humildade. Se você não se importasse, esse problema ia desaparecer. Mas a gente sabe que não é tão simples. O seu ego não vai desaparecer. Então, se você não pode matar o seu ego, você tem que aprender a ser humilde. Aprender a ser humilde não é você levar tapa na cara, você se pagar de pessoa pobre ou pessoa menor que os outros. Não, é você entender que você tem erros e tá tudo bem, sabe? Principalmente entender que se você errar, tem como consertar. Sabe uma coisa que você poderia fazer nesse tipo de situação? É você fazer o seu trabalho, passar para outra pessoa e falar, por favor, confere, porque eu acho que eu tô errando em tal coisa. Pode ser chato? Pode. Podem lhes dar um lacre e falar que esse era o seu trabalho e que você tem que fazer bem feito? Podem. Mas se você simplesmente pegar e falar, por favor, faz isso por mim, acabou a situação, muito provavelmente, sabe? Porque as pessoas, elas entendem o limite de ser babacas dela. Vamos supor que esse problema chega no seu superior. O que você vai dizer pra ele? Você vai dizer, olha, isso aconteceu por tal motivo e não vai se repetir. E vamos consertar e vida que segue. Eu acho que no momento que você se permite errar, porque você entende que você pode consertar, as coisas mudam pra caramba. Porque esse é um dos problemas. É achar que você vai errar e vai ficar errado pra sempre. E que eventualmente alguém vai notar esse problema e vai virar um problema maior. E que você não pode fazer nada sobre isso porque você tá fazendo já o seu melhor. Não é verdade. Sempre dá pra dar um pouquinho mais de si mesmo, sabe? Mesmo se você tá cansado, mesmo se você tá exausto, mesmo se você não sabe as questões técnicas daquilo, pode acreditar que alguma coisa naquela toda situação você poderia melhorar. Alguma coisa você poderia fazer. Responsabilidade você poderia assumir, você poderia apaziguar o grupo, você poderia unir um grupo. A sua posição importa, o jeito que você age importa. Eu não entendo como alguém pode acreditar que na própria vida, o jeito que ela fala, o jeito que ela se comunica, o jeito que ela anda, o jeito que ela vê outras pessoas, trata outras pessoas, não vai afetar, sabe? Essa é uma questão da incompetência muito grande, que é acreditar que você é incompetente, primeiramente. Obviamente, quando eu tava pensando nesse vídeo, eu falei, nossa, mas a solução é um pouco óbvia. Talvez a gente só devesse tentar mais, trabalhar mais, ter mais experiência para aprender ali alguma coisa. Isso é verdade, a prática leva a uma certa perfeição. Mas outra coisa que você tem que entender é se adaptar. Se você não consegue fazer aquilo daquele jeito, faz de outro jeito que funcione, que ainda dá pra se comunicar direito, sabe? Principalmente quando você tá lidando com algo que não é extremamente rígido. A maioria das coisas na sua vida vai ter um quesito rígido e os outros não vão ser. Então, às vezes você tem que só cumprir horário, às vezes você tem que cumprir formatação, às vezes você tem que seguir a PNT, às vezes você tem que abordar o assunto sem tangenciar, às vezes você tem que usar uma fórmula específica, enfim. Há várias coisas que você tem que fazer daquele jeito e é isso. Você vai ter que aprender essa habilidade. Mas vai ter outras coisas que você pode fazer do jeito que você bem entender e que simplesmente se funciona, funciona. Vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu tava cursando mecatrônica, um dos meus projetos era fazer um carrinho que andava sozinho. E para isso a gente precisava cortar as chapas do carrinho. Tudo bem, isso deu certo. Essa parte do projeto deu certo, eu fiquei super aliviada. Mas foi só terminar isso que a gente precisou fazer um robô. E para isso a gente precisou cortar as chapas do robô. O problema é que na hora de cortar as chapas do robô, as minhas chapas saíram tortas. E eu nunca entendi o porquê. Porque eu coloquei o cálcio, eu medi certinho, a lâmina passou reto. E aí, depois que eu percebi que as minhas chapas estavam saindo tortas, eu tentei chamar o professor para me ajudar. E ele virou para mim e falou, depois que você corta um lado torto, não tem como você cortar o outro lado reto. E vai ficar assim. E até hoje eu tenho meu robô. E meu robô tá vivo. Meu robô tá aqui. Perfeito. Ok. E eu fico pensando como eu fiquei ansiosa sobre isso. Como eu fiquei com medo. Como eu fiquei pensando em por que esse saiu torto. E como eu não entendia. E que eu fiquei com muito medo de uma professora. E eu chamei. E não aconteceu nada. E foi isso. E meu robô tá aqui. Até hoje. De metalzinho. Simplesmente porque a coisa mais importante no robô era simplesmente marcar os pinos, que eram as entradas, sabe? Se a chapa fosse um pouco torta, não teria problema naquele momento. Os pinos tinham que ser certos e os pinos saíram certos. Com certeza tem alguma coisa na sua vida que você tá se cobrando que nem maluco e você só tá focando na área errada. Não era isso que tinha que ser bem feito. Não era isso que você tinha que estar fazendo. Se você se sente mal por ser incompetente, adivinha só, você vai continuar sendo incompetente.
A diferença de um profissional competente e incompetente é que simplesmente a pessoa competente, ela sabe onde ela erra. Ela compreende onde ela erra e ela sabe como consertar, ela sabe como revirar a situação.